Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus. Eu quero ler o que está escrito no Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 8, versículo 23 ao 27, que está escrito assim. E, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que, no mar, se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Até aqui. Este homem é Jesus Cristo. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Jesus estava naquele barco junto com os seus discípulos quando se levantou uma tão grande tempestade e o barco foi coberto pelas ondas. E Jesus estava dormindo neste momento. E os seus discípulos o chamaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque perecemos. Os discípulos não estavam no barco sozinhos. Os discípulos estavam com o Senhor Jesus. Assim como Jesus estava naquele barco com os seus discípulos, eles também estão no barco conosco. Podemos lembrar das palavras do Mestre quando ele disse que iria para o Pai, mas não ia deixar os seus discípulos órfãos. Ele enviaria outro Consolador da parte do Pai, e é o Espírito Santo de Deus, que está conosco para nos guiar, para nos orientar, para nos ajudar. As aflições vêm, porque Jesus disse que estas coisas eu tenho vos dito para que tenhas paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Assim como Jesus enviou outro Consolador, que foi o Espírito Santo de Deus, aí no momento das aflições, das adversidades, o Espírito Santo de Deus, ele está do nosso lado, ele está conosco. Ele que vai confortar os nossos corações. É o Espírito Santo de Deus é quem vai nos consolar, é quem vai nos dar uma direção, porque o Espírito da verdade é Ele que geme conosco, é Ele que ora conosco, é Ele quem está do nosso lado. Todos à nossa volta somem, desaparecem, mas quem está conosco é o Espírito Santo de Deus. Ele assiste às nossas fraquezas. Assim como Jesus estava naquele barco e se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e tudo se fez bonança, assim será na minha vida e na tua vida. As aflições vêm, o vento sopra, as tempestades se levantam contra as nossas vidas, até em momentos inesperados, momentos em que nós não estamos esperando, mas que nós viemos colocar continuamente a nossa confiança em Deus, para que Ele venha nos socorrer no momento oportuno. Ele não nos deixará, não nos desamparará, porque Deus é o nosso auxílio, Deus é o nosso ajudador. É nesse momento, no momento da tempestade, das aflições, é que Deus ele vai vir nos socorrer. Jesus não deixou que os seus discípulos perecessem. Ele repreendeu o vento, ele repreendeu o mar. Da mesma forma como ele está conosco, nos guiando, nos orientando, porque com eles está um braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus para guerrear as nossas guerras. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó está conosco. A luta é grande. As tempestades também são grandes.
as aflições. Tudo isso vem para tirar nossa paz, tudo isso vem para tirar nossa atenção do nosso Senhor Jesus. Mas ele disse: eis que eu estou convosco até a consumação do século. Ele não nos deixou órfãos. Então, quem está conosco é o Espírito Santo de Deus, para nos dar uma direção naquilo que nós temos que fazer, naquilo que nós temos que falar. Nós somos sujeitos a errar, somos sujeitos a pecar, mas não podemos viver no erro, não podemos também viver no pecado. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Em tudo isso nós temos que ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Outra coisa, Jesus disse que aquele que pouco perdoa, pouco ama. Se você magoou alguém com palavras, com gestos ou com atitudes, abre o teu coração e perdoa em nome de Jesus. Perdão sincero, porque tem coisas que acontecem em nossas vidas por meio da gente não perdoar, não liberar o perdão. Então, vem mágoa, vem rancor, ódio sobre os nossos corações. Então, para que também o Senhor venha repreender a tempestade, o vento, temos que também liberar o perdão e perdoar, para que tudo venha se fazer bonança em nossas vidas, porque tudo faz parte. O amor e o perdão tem que estar sempre dentro dos nossos corações. Porque se o homem não perdoar a quem ofendeu a ele, se Jesus voltar, essa pessoa ela não terá sua salvação. Porque Jesus nos perdoou e nos ensina a perdoar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos crer tão somente em nome de Jesus Cristo. Crer no Filho de Deus, para que Ele venha repreender os ventos, as tempestades, e se fazer bonança, para que nós venhamos glorificar e exaltar o nome de Deus em meio às dificuldades, em meio às aflições. Em nome de Jesus. E graças a Deus por tudo. Amém.